Boa tarde, vamos começar a nossa palestra sobre o indicador CCI, em inglês CCI, que significa Commodity Channel Index. Esse indicador foi feito em na verdade, em 1980 por Donald Lamberg. E eu vou mostrar para vocês de uma forma bastante prática duas estratégias. Primeiro, esse indicador ele tem um nível 0, que é essa linha tracejada que nós estamos vendo aqui, e temos para cima o número 100 e para baixo o número menos 100. Então, quando ele está acima de 100, a gente diz que ele está sobrecomprado, e quando ele está abaixo de 100, a gente diz que ele está sobrevendido. O CCI, é um indicador que, quando foi feito, ele, na verdade, originalmente ele foi feito para uma outra utilização e acabou sendo utilizado nos gráficos. A origem, quando entrou para os gráficos, seria de derivativos. Mas já um ativo é um indicador que serve, na verdade, para qualquer ativo. Eu vou começar com um mini índice futuro e depois a gente vai pular para um gráfico do mercado à vista. Eu vou primeiro utilizar ele em puro e depois utilizando o nosso fiel escudeiro, o estocástico lento. É sempre bom você ter, e aqui vocês viram que eu não tenho mais indicador nenhum, é sempre bom vocês terem mais de um indicador, de preferência um oscilador e um rastreador, porque eles complementam a nossa análise. Bom, existem duas estratégias. A primeira estratégia que eu vou mostrar para vocês é uma estratégia que segue tendência. E a outra é uma estratégia de reversão de tendência. Ou seja, reversão de tendência tende a você se antecipar ao movimento da tendência. Não que não que você vá entrar em um movimento mais perigoso, não é isso. Você vai se antecipar, ele estará em uma tendência, você só vai tentar buscar o início dessa tendência já traçada. E um ponto importante de salientar é que entre 70% e 80% do tempo o mercado fica entre menos 100 e mais 100. Aqui no nosso Shark ele me mostra a linha 0, não me mostra a linha mais 100 nem a menos 100, que eu vou até pedir para o pessoal acrescentar, mas de qualquer maneira eu tenho aqui no meu canto direito o valor que ele se encontra. Então eu vou começar com a tendência, com a estratégia de tendência. Bom, a estratégia de tendência é quando o mercado rompe a linha 100, ou seja, ele está sobrecomprado e você entra comprando. Ou seja, quando ele rompe a linha 100, vamos pegar nesse ponto aqui. Eu tenho aqui no índice futuro 101. Não sei se eu acho que vocês não conseguem enxergar o ponto lateral aqui. Eu vou mudar um pouquinho aqui. E aí eu gostaria que vocês me dessem um feedback para saber se vocês conseguem. Bom, aumentou quase nada. Não está aumentando. Mas enfim. Então, quando ele rompe o nível 100, que é mais ou menos por aqui, e nesse caso eu peguei um candle só, candle de alta. Então eu comprei, e eu vou estar traçando aqui para ajudar os pontos. Eu comprei em torno desse patamar aqui,
Comprei em torno desse patamar aqui, no meio desse candle em algum momento. Não é um dos melhores exemplos, vou tentar buscar outros depois, mas enfim. E rompeu o 100 e eu comprei. Eu só vou zerar quando ele romper a linha 0 para baixo. Então eu comprei aqui, vou botar aqui no meio do caminho, sei lá, um pouquinho menos, no meio do caminho já puxando, rompendo uma resistência importante aqui. E outra coisa, aquilo que eu sempre digo para vocês, toda e qualquer análise você tem que traçar suporte e resistência. Na minha opinião, os melhores stops e os melhores gatilhos de entrada são quando rompe suporte e resistência. Seja em stop rompendo suporte e resistência, seja entrando na compra efetivamente ou no posicionamento. Tá certo? Sempre você tem um forte aliado com as linhas de tendência de alta, de baixa, suporte e resistência. Nesse caso específico aqui, eu posso traçar esse patamar aqui. Aqui que ele aumentou. Eu posso traçar nesse patamar aqui um ponto de compra, que ele rompeu aqui a casa dos 100. Tá certo? E ele foi zerar nesse patamar aqui, nesse ponto aqui. Só que nesse ponto aqui já não me interessa mais. Ele me deu uma excelente entrada. Olha aqui, eu traço algo parecido com isso aqui, vou ajustando. Quando ele rompeu para baixo, muro bozo, topo de... A gente sempre utiliza análise técnica. Você sempre tem que utilizar análise técnica, análise das figuras, do gráfico. Isso é uma outra coisa que eu sempre bato em cima. Indicador sinaliza uma complementação da sua análise. Você analisa o gráfico que te dá um ponto de compra, te dá um ponto de venda, e os indicadores, eles vêm para fechar, para dar uma terminação na sua análise. Tá certo? Então nesse ponto aqui, e depois eu vou jogar aqui o estocástico para a gente ver como é que ele se comporta, para você ver como é que ele faz uma complementação interessante. Então esse aqui é o pregão de hoje, dia 17 de abril de 2012. Tem um ponto de compra aqui, aí subiu, realizou um pouquinho, meu stop seria abaixo desse ponto de compra aqui, não stopou. Vou fazer um topo de fundos consecutivos mais alto, fez Moro Bozo, Harami, já abriu com gap rompendo. Na verdade eu tenho um duplo stop aqui. Tenho um stop mais ou menos nessa faixa aqui. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, nesse ponto aqui. Quando rompeu esse duplo suporte aqui, eu pulei fora. Eu não esperei chegar no 0. Né? E outra coisa, a calibragem que eu estou utilizando aqui é importante, chama calibragem de 14 períodos. Eu posso mudar essa calibragem? Posso. Se eu puser uma calibragem, olha, fiquem olhando aqui para vocês verem como é que ele vai mudar. Eu quero 9 períodos. Olha só, 9 períodos significa que eu posso me antecipar a uma entrada. Será que ele deu um ponto de compra aqui? Deu, olha. Ele deu um ponto de compra um pouquinho antes. Vou aumentar isso aqui que facilita a vida. Ele deu um ponto de compra um pouquinho antes. E mais ou menos nesse ponto aqui. É que na verdade não modificou muito a minha vida aqui. Mas enfim. E eu vou zerar nesse ponto aqui. Agora sim está bem calibrado, tá vendo? Como é que a calibragem é perfeita. Se eu utilizar a calibragem errada, eu tenho que usar outros subterfúgios. Nesse caso aqui, usei 9 períodos. E o estocástico lento que eu uso também é de 9 períodos, com média móvel 3. Quando ele perdeu a linha tracejada do 0, ele me deu um ponto de saída stop da minha posição entrada aqui. Então eu peguei essa tendênciazinha de alta. Eu posso fazer isso aqui é um gráfico de 60 minutos. Eu posso utilizar um gráfico de 15 minutos da mesma forma. Isso serve tanto de cima para baixo como de baixo para cima.
Deixa eu limpar tudo aqui. E vamos utilizar indicador, momento. Espera aí. Deixa eu botar mais para cá. Que aí ele abre do outro lado. Indicador. Não, não abre. Indicador, momento, CCI, Commodity Channel Index. Clico aqui, já está nos 9 períodos. Pronto. Olha só, vou subindo com o meu indicador aqui, o número aqui vai me dizendo a que patamar está. Opa, aqui. Nesse ponto aqui. Ou seja, em termos de gráfico de 15 minutos foi péssimo, né? Porque eu comprei lá no topo. E aqui eu não ganhei nada, eu fiquei patinando, ele me zerou aqui me estopou no zero aqui, ou seja, eventualmente nem a corretagem eu paguei. Voltando aqui, vamos voltar aqui para o gráfico de 60 minutos que eu explico as estratégias, depois a gente pode brincar com os tempos gráficos. Então nesse caso aqui eu comprei em torno de 220 e estopei aqui em torno de 700 e qualquer coisa, 700 vai. Aqui ele me deu 750, eu estopei nos 700. Ou seja, aqui eu ganhei basicamente 480, 500 pontos nessa entrada aqui no gráfico de 60 minutos. Deixa eu pegar aqui um outro movimento. Quando ele me mostra uma entrada na venda, né? Isso aqui serve tanto para uma alta quanto para uma baixa. Então olha aqui, 100, aqui, aqui. Então eu entrei vendendo nesse patamar aqui. Cadê o patamar? Entrei vendendo aqui, um pouquinho mais para cá. Entrei vendendo aqui. Bom, vendi mais ou menos nesse patamar, nessa entrada aqui. Isso aqui foi uma abertura de dia. Eu entrei vendendo nesse ponto aqui. E a zeração, nesse caso aqui, deu errado, tá vendo? Ele foi lá embaixo quando... Não, peraí, cadê meu zero aqui? É, isso mesmo. Eu entrei vendendo aqui e fui estopado aqui. Mas você vê que o stop é sempre... se faz necessário. E aqui, na verdade, você perdeu, acabou até perdendo um pouco. Vamos tentar uma outra entrada aqui que ele deu. Nessa faixa aqui. Nesse candle aqui eu entrei vendendo. Por acaso, eu entrei vendendo também quando ele rompeu esse suporte aqui, os 560. Onde ele perdeu os 100. Ele foi lá embaixo. Aqui eu também traço como aqui, né? Aqui eu trabalhei com stop. Aqui eu trabalho com stop também. E o stop não necessariamente é no ponto que eu entrei, mas está aqui, olha. Eu sigo a tendência do mercado. Eu entrei vendendo aqui e fui estopado aqui, ou seja, vendi na casa de 550 mais ou menos e estopei aqui na casa de 61.850 para arredondar. 550 com 850 me deu aí lá uns 700 pontos mais ou menos, 600, 700 pontos líquidos. Então aqui foi uma entradinha boa. Aqui a gente fez uma alta, aqui a gente fez uma baixa, ou seja, rompendo o 100 para baixo, vende. E ele te diz, quando romper o zero para cima, você estopa. Eu sempre sugiro você trabalhar com linhas de tendência de alta, de baixa, suporte e resistência para você otimizar suas entradas e saídas. Uma outra estratégia, que essa é uma estratégia que eu gosto mais,
quando ele vem rompendo, vem de baixo para cima, a gente pode utilizar até essa estratégia aqui. Olha só, quando ele rompeu de baixo para cima, eu entro comprando. Ou seja, eu não espero ficar sobrecomprado. Eu me antecipo, rompeu o zero, ou seja, no candle anterior. E aqui também sempre traçando suporte, resistência, né? Ou seja, aqui eu sei que nessa faixa de preço aqui tem uma resistência. Então se ele começa a romper aqui, eu vou entrar comprando aonde? Eu compro aqui. Aqui ele me deu um susto, foi lá em cima, voltou, veio lá embaixo, mas olha só, o estocástico, ó, o indicador não está me mandando zerar. Aí ele subiu e ele mandou zerar aqui em cima, ó. Esse exemplo aqui é perfeito, que ele entra nas duas estratégias, tanto a estratégia, vamos chamar de tendência, quando ele rompe os 100, quanto uma estratégia de reversão. E aqui está o motivo da reversão. Ele reverte, está no ponto negativo, ele fica sobrevendido abaixo de 100, vem rompendo de baixo para cima. Quando ele rompe o zero, você entra comprando. Na reversão da tendência do positivo para o negativo, quando ele reverte do negativo para o positivo, a reversão que a gente chama é exatamente essa. Não é você pegar uma reversão propriamente dita, como aqui em cima, uma reversão de tendência. A reversão é do indicador e não necessariamente do gráfico. Então, quando a gente fala uma reversão, é a reversão do indicador. Ele está no campo negativo, reverte para o campo positivo. E aí, quando ele rompe o zero, eu entro comprando. Se eu puser aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma. Vou pegar o diário aqui. Porque eu queria pegar um movimento maior. Para eu pegar um movimento maior, tipo esse aqui assim, tá vendo? Pegar esse movimento aqui e esse aqui. Vamos ver como é que ele se comporta. Aqui, momento. 9 períodos. Beleza. Muito mais volátil, né? Então vamos pegar esse primeiro momento aqui. Ó. Teve esse... aqui eu tô vendo que vai ficar muito volátil. Talvez eu tenha que usar o 14. Bom, aqui de qualquer maneira foi um movimento curto. Esse aqui na reversão. Eu entrei comprando aqui, traço minha linha de tendência de alta aqui e foi logo estopado. Ele veio para baixo. Aqui, fui estopado aqui, são stops pequenos. Quando eu peguei uma tendência de alta grande, e é isso que eu queria mostrar para vocês, exatamente isso aqui, olha. Ele rompeu o zero para cima. E vem vindo, não zerou aqui, foi zerar nesse ponto aqui. Ou seja, olha só. Eu fui zerar nesse ponto aqui. E eu entrei comprando nesse ponto aqui, ó. Eu peguei essa alta inteira aqui. Eu entrei aqui no rompimento do zero. Teve perda aqui? Teve perda aqui. Eventualmente teve, se você não trabalhou com o stop adequado. Mas olha só, as perdas são pequenas comparadas com o tamanho do ganho. Ou seja, vamos dizer que eu entrei comprando, rompendo a resistência aqui. 59.260. E aí, enfim, vou ajustando meu stop. Não fez ele. E aqui eu vou puxando isso aqui para cima, né? Como vocês já sabem, como a gente trabalha. Aqui não estopou, veio mais para cima,
Eu já pus aqui, veio mais para cima, ou seja, na pior das hipóteses, meu stop está aqui, olha, nesse patamar aqui. Ele alfinetou aqui, não interessa, alfinetou, pulo fora. Então eu entrei comprando em algum lugar, rompendo aqui, por exemplo, os 59.300. Vou arredondar os números, 59.300, eu comprei. E fui sair a 65.800. Eu ganhei aqui 6.500 pontos. pontos. Guto pergunta: é certo deixar no gráfico duas linhas de resistência, uma de resistência e uma de suporte, né? Você tem mais 100 e menos 100. Eu vou pedir ver se o pessoal do nosso do TI consegue, como é nosso próprio pessoal que faz, que monta aqui os indicadores, eu vou ver se eles conseguem montar isso aqui, conversar com o William Ramos, ver se ele nos ajuda a montar essa operação aqui, que eles são os craques nesse negócio. Eu sei só utilizar, eu só ligo o carro e ando. Os caras aqui são os mecânicos, os caras que montam, que envenenam o carro, eles é que fazem, né, o negócio funcionar. Eles é que sabem como é que mexe nisso aqui. Então eu vou pedir para ele depois, para ele dar uma calibrada pra gente nisso aqui, para facilitar um pouquinho a nossa vida. Tá certo? Então era esse tipo de situação aqui que eu queria mostrar para vocês. Na reversão, e aqui, se for para montar aquela outra posição, rompendo os 100, aqui ele vai romper os 100 aqui, ou seja, nesse caso aqui específico, ele rompeu o 100 no próximo candle, no candle seguinte, que não faz muita diferença nesse caso aqui específico, né, por acaso não faz muita diferença. E aí a diferença aqui é de talvez 100, 200 pontos. 200 pontos aqui está me dando. Se você ganhar 6.500 ou ganhar 6.300, 6.200, não faz muita diferença. O interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo já, olhando. Olha só, eu já consigo manualmente pôr o indicador. Então tá aqui no 100, menos 100, né? E aqui a questão é que eu não consigo ser tão preciso quanto deveria. Aqui tá no 99,20, já pula para 102. Vou deixar aqui nos 99,20. Algo do gênero. Então seria, a questão é essa daqui. Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Pronto. Então tá aqui. Então aqui tá mais 100 e aqui tá menos 100. Então a estratégia de tendência seria rompendo aqui. E eu vou zerar só quando ele zerar aqui, quando ele vier abaixo de 0. Nesse caso aqui, ele me deu uma venda, né? A venda na reversão da tendência do indicador e não do gráfico especificamente. Deu uma venda no 0 aqui, ou seja, vendi aqui. E ainda estou vendido. Apesar dele ter vindo aqui abaixo do 0, quando ele vier para baixo aqui, aí sim eu entro estopando. Ou seja, nessa situação, mas como eu já sei, né, que eu tenho que trabalhar com as minhas linhas de tendência, eu já tracei 2 pontos aqui. Minha linha de tendência pode ser essa daqui, um pouquinho mais folgada, ou eu posso trabalhar um pouquinho mais curta
Por exemplo, nesse caso aqui. Aí nesse caso já teria saído fora quando ele rompeu aqui na casa de 62.200, vai. Agora está 62.800. Tá certo? Então esse é um indicador, eu acho bem interessante. E eu vou começar a usar ele tanto no índice como no dólar. Vamos olhar no dólar aqui, como é que ele está se comportando. Sim, e só para finalizar essa estratégia aqui, cadê você? Essa estratégia aqui, eu agora jogo, eu posso entrar aqui, por exemplo, botando o estocástico, eu posso entrar botando banda de Bollinger. Vamos botar a nossa banda de Bollinger. E aqui eu vou botar banda de 20 mesmo. Eu nunca sei aqui qual é a cor de qual, então eu prefiro entrar aqui, botar o meu verde. Meu verde dólar, né? Tá aqui em cima botando meu verde dólar. E aqui o vermelho. Então aqui eu tenho as bandas de bônus que eu posso estar utilizando, né, trabalhando acima da banda. Olha só como é que ele tem coerência. Trabalhando acima da banda, rompeu a banda, zerou. Tá vendo aqui? Rompeu de baixo para cima, a banda comprou. Rompeu de cima para baixo, zerou. Entrou vendendo aqui. Olha como é que eles se complementam. Então a ideia de você estar utilizando esses outros indicadores é justamente você poder estar confrontando e confirmando um contra o outro. E aqui eu vou jogar agora também o meu estocástico. Peraí, estocástico. Nunca sei quais são as cores que eu uso, está aqui. Então meu estocástico, que é muito mais nervoso, né, do que os outros indicadores que eu uso. Mas olha só, o estocástico me deu aqui uma compra aqui atrás, me deu uma venda aqui. O estocástico é muito mais de giros mais curtos, né? Ele me diz se tem divergência. Olha aqui a divergência. Aqui não acusou divergência, mas o estocástico aqui acusando divergência de topo, sinalizando que ia cair. Então é sempre bom você estar utilizando indicadores outros para seja para confrontar, seja para complementar, né, entre si e junto com o gráfico. Então o CCI é basicamente isso. Aí a questão agora é só vocês estarem trazendo outros ativos para estar confrontando, né, treinando com o gráfico. Então aqui eu já vou deixar, por exemplo, mais ou menos nessa faixa aqui. Não está no 100%, está um pouquinho abaixo, está em 99 qualquer coisa. Eu vou pegar o de baixo aqui também. Algo parecido com isso. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Então olha o dólar. Na reversão deu uma compra aqui. Comprou, foi lá em cima, trabalho com stop aqui, ele zerou aqui. Então olha só, comprou dólar nesse candle aqui e foi zerar
aqui. Gráfico de 15 minutos. Perfeito. Aqui ele rompeu, né? E eu vejo que a estratégia de reversão é muito mais, eu acho, muito mais interessante. Vale para qualquer ativo, Raul. Ele foi feito com a ideia original de trabalhar com commodities, com derivativos, né? Tanto que o nome é Commodities Channel Index. Mas você pode utilizar qualquer ativo. Então estou usando o dólar aqui nos 15 minutos. Tem uma compra perfeita aqui. As vendas estão muito capengas, né? De uma forma geral. Então aqui, por exemplo, quando ele em momento nenhum olha uma venda aqui. Deixa eu só endireitar aqui. Uma venda agressiva, né? Porque, na verdade, a estratégia de reversão é um pouco mais agressiva do que a estratégia de tendência. No caso, a tendência seria comprando quando ele rompeu o 100. Então aqui, por exemplo, ele rompeu uma outra compra aqui agressiva. Quer dizer, uma compra agressiva que eu digo, uma compra de tendência, como a gente chama, né? Rompendo os 100 versus rompendo, olha só, rompendo aqui o 0. Ele deu uma compra aqui e foi estopar aqui. Aí você traça a sua linha de tendência de alta. Você deve ter zerado aqui em algum lugar. Aqui, traçou tua linha de tendência de alta e estopou aqui em algum lugar. Isso no agressivo. No conservador, você entrou comprando mais ou menos por aqui, ó. Ou seja, rompeu o 100, você entrou comprando e foi estopado no mesmo lugar. Então a diferença é que na estratégia, vamos chamar assim de reversão, né? Aquela que rompe o 0, seja para cima ou para baixo, é uma estratégia onde você tenta se antecipar um pouquinho uma entrada. Seja de baixo para cima, seja de cima para baixo. Então, repetindo, estratégia de tendência. Rompeu para cima os 100, compra. Rompeu o 0, estopa, pula fora. Para baixo, rompeu para baixo menos 100, entra vendendo. Rompeu o 0 de baixo para cima, estopa. Estratégia de tendência. Estratégia de reversão. Reversão do indicador. Ele vem aqui de cima para baixo. É a estratégia mais agressiva, né? Ele vem de cima para baixo, rompeu o 0, onde você estoparia, aqui você entra vendendo. O 0 entrou vendendo e entra estopando aqui no próprio 0. Entrou comprando aqui, estopou aqui no próprio 0. Entrou comprando aqui, foi estopar aqui no próprio 0. Comprado aqui, continua comprado. Compra conservadora, foi rompendo esse patamar aqui. Compra agressiva, isso aqui gráfico de 15 minutos. Compra agressiva. Peraí que eu fiz bobagem aqui. Compra agressiva, ou seja, rompendo o 0, mais ou menos aqui. Mais ou menos por aqui. Então você vê que eu me antecipo um pouquinho na virada do 0 em relação à tendência que é rompendo o 100 para cima. Tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês utilizem, façam bom proveito, ganhem dinheiro e todos ficaremos felizes. Obrigado a todos e até a nossa próxima palestra na terça-feira que vem. Tenham todos uma boa noite. Obrigado e até a próxima.